por definição, é a mínima velocidade tal que uma partícula atinja o infinito com velocidade igual a zero. Então eu vou fazer a seguinte situação. Eu tenho a Terra aqui está o infinito, né? Essa partícula chega ao infinito com velocidade zero e ela é lançada da superfície da Terra com uma velocidade VE. Ela é lançada da superfície da Terra com velocidade VE para atingir o infinito. Por conservação de energia, a força gravitacional é conservativa. Eu tenho então que a energia total em R, na superfície da Terra, é igual à energia total no infinito. O que é energia em R? É meio de mVe quadrado, a velocidade que eu preciso dar, mais a energia potencial em R, que é Gmm sobre R. Aqui eu escrevi K mais U. U é menos Gmm sobre R. É igual. Com que energia cinética ele deve chegar ao infinito? Zero. Qual é a energia potencial no infinito? Zero. Né? Eu tomei R0 como origem de potencial no infinito. Então, tanto a cinética como a potencial são nulas no infinito. Daqui eu tiro que velocidade de escape é raiz quadrada de 2Gm sobre R. Não. Isso eu posso escrever como 2Gm R por R2, tá? Isso aqui é G, isso então dá raiz de 2GR. G na superfície da Terra é conhecido, o seu raio também. Essa velocidade de escape dá da ordem de 11,2 km por segundo. Então você tem que dar essa velocidade burral para que uma partícula atinja o infinito sem retornar. Até a aula passada nós aprendemos o conceito de energia potencial, né? E estabelecemos um importante teorema de conservação que nos ajudava a resolver as equações de movimento sempre que as leis de Newton eram de difícil aplicação. Fizemos exercícios, vocês tiveram aula exploratória. Hoje a gente vai aprender um novo conceito. Eu já adianto qual é, apesar de ainda não estar na lousa, vai estar na segunda parte da aula. Vamos aprender um novo conceito chamado momento linear. E a exemplo da conservação de energia, vamos estabelecer a conservação do momento linear, que também vai ser uma ferramenta importante para ajudar a gente a resolver problemas. Antes disso, de chegar no momento angular, nós vamos tratar de um ponto muito peculiar, muito importante de um sistema de partículas. Esse ponto goza de certas propriedades. E, de novo, o seu conceito nos vai ajudar. De que ponto eu estou falando? De que ponto de um sistema de partículas eu estou falando? Do centro de massa de um sistema de partículas. Então, antes de mais nada, vamos estabelecer o que é o centro de massa e de que propriedade, então, esse bicho goza. Então, eu vou usar a lousa bastante. Vamos imaginar inicialmente que eu tenha duas partículas. Nosso propósito durante quase toda a aula, a primeira parte, é generalizar esse conceito para mais de uma dimensão e estabelecer o teorema para essa generalização. Então, eu vou imaginar que eu tenha duas partículas, uma de massa M1, outra de massa M2. Né? Sobre cada uma delas pode atuar uma força externa. Então aqui estaria a força externa que atua sobre M2. Né? Aqui estaria a força externa
que atua sobre M1. Então, F1 e F2. Além disso, uma partícula age sobre a outra. Então, há forças internas. Aqui, a força em 2 devido a 1 e aqui a força em 1 devido a 2. Essa é a nossa nomenclatura. F em 1 devido a 2. Primeira coisa que já salta aos olhos, nós aprendemos uma importante lei de Newton que fala alguma coisa sobre essas duas forças. O que essas duas forças são? Ação e reação. E é uma força que uma parte do sistema faz sobre a outra. Então, F1.2 e F2.1 são forças internas ao sistema. Ao passo que, como o nome está dizendo, F1 e F2 são forças externas ao sistema. Cada partícula vai ser guiada pela lei de Newton. Vamos escrever a lei de Newton para as duas. M1 d² x1 dt2 igual a soma, que força atua sobre M1? F1,2 mais F1 externo. Tá certo? Que forças atuam sobre x2, sobre M2? M2 d2 x2 sobre dt² é igual a F2,1 mais F2 externo. Então eu posso somar isso, né, membro a membro. Essas duas forças vão se cancelar, porque são internas, né? F2,1, F1,2 igual a menos F2,1. A hora que eu somar, eu vou ter o seguinte, já vou jogar para dentro da derivada a massa. Então, d² dt² de M1 x1 mais M2 x2 igual F1 externo mais F2 externo. E isso eu posso escrever pura e simplesmente como somatória das forças externas. Por enquanto, nada. Só fiz a segunda lei de Newton, brinquei um pouco algebricamente com o sistema. Agora vem uma definição. Uma definição que é a definição do centro de massa. Nós vamos simbolizá-lo por Cm. Então, a coordenada x do centro de massa, eu estou lidando com um problema unidimensional. Por enquanto, uma dimensão só. A coordenada x do centro de massa é, por definição, a seguinte média ponderada. Que eu posso escrever como somatória de MIXI sobre a massa total M. M é a massa total. Definição. Centro de massa é essa média ponderada aqui. Se eu olhar para cá, M1x1 mais M2x2 é MXCM. É a massa vezes a coordenada do centro de massa. Correto? Portanto, D2 dt2. O que é M1x1 mais M2x2? É a M total vezes XCM. É MXCM. Isso é somatório das forças externas. Então, eu posso tirar a massa da derivada e escrever que a somatória das forças externas ao sistema é o quê? A massa. Quem é a segunda derivada da coordenada? A aceleração. M, A, C, M. Esse é um resultado a aguardar. Se todo mundo está enxergando lá. Então, a soma das forças que atuam sobre um sistema de duas partículas é o produto da massa do sistema, soma das duas massas, vezes a aceleração deste ponto especial que nós escolhemos. Então, já vem a primeira informação importante sobre o centro de massa, né? O centro de massa de um sistema de partículas responde a uma força externa
como se toda a sua massa estivesse concentrada no centro de massa. Então, é um ponto que se supõe condensa toda a massa do sistema na resposta a uma força externa. Isso se chama centro de massa. Então, vamos aprender um pouco mais sobre ele. Vamos calcular alguns centros de massa, né? Calcular alguns centros de massa. Então, primeiro caso, eu vou supor que as duas partículas são iguais. Vou supor que as duas partículas são iguais. Então, eu tenho M1, eu tenho M2 na posição x2, M1 na posição x1. O que é o centro de massa desse sistema? É aquilo de sempre, M1, x1. Mx1, as massas são iguais, tá? Igual a M. Mx1 mais Mx2 sobre 2M. Então, é x1 mais x2 sobre 2. Ou seja, para um sistema de duas massas iguais, o centro de massa está exatamente no ponto médio das duas. Aqui está o CM. Legal? Isso já é um primeiro passo na discussão do importante problema das simetrias, quando a gente estiver estudando centro de massa de objetos contínuos. A segunda situação, eu vou supor que eu tenha uma massa M muito maior que uma massa M, né? Então, a situação é assim, M, e aqui uma massona M, certo? A uma distância L. Bom, primeira coisa que a gente pode observar. O centro de massa de um sistema de partículas é uma propriedade do sistema. E então não pode depender da escolha que eu faça para a origem de coordenadas ao tentar descrevê-lo. Como é uma propriedade do sistema, a minha escolha da origem é irrelevante. Então eu posso colocar a minha origem aqui. Tá? Aqui. Coloco a origem O em cima da massa M. Então o que é o centro de massa desse sistema aqui? É M vezes zero, né? M vezes zero mais M vezes L sobre M mais M. M mais M é uma linguagem coloquial. M maiúsculo, M minúsculo. Ora, se M é muito maior que M, esse quociente se aproxima de zero. Ou seja, o centro de massa está em cima da massa muito maior. E um caso intermediário, que eu vou fazer aqui, um caso intermediário, é uma massa M e uma massa 2M. Então, a massa M aqui, a massa 2M aqui, distantes L, né? Por definição, XCM. Eu posso escolher de novo aqui como sendo a origem. A escolha é livre. Então, o XCM vale M vezes zero, mais 2M vezes L, sobre M mais 2M. Então, isso aqui dá 2L sobre 3. O centro de massa está aqui. Sempre do lado da massa maior. Então, a gente começa a tomar contato, começa a aprender a lidar com isso. Vamos fazer. Eu vou pular a lousa, porque já falei tudo isso, né? Está aqui. E agora vamos fazer esse exemplozinho. Vou fazer esse exemplozinho elementar aí. O exemplozinho elementar mostra o seguinte: dois patinadores de massas 80 e 60 quilogramas distam inicialmente 12 metros um do outro. Eles sustentam uma corda nas mãos. E eles começam a puxar a corda. Onde que eles vão se encontrar? Então, dois patinadores puxam uma corda. Por suposição, não tem força, o gelo é liso, né? Então, como decorrência dessa expressão aqui, ó, né? Então, como decorrência da expressão soma das forças externas igual a M ACM, se não houver força externa sobre um sistema, a velocidade do centro de massa é uma constante. A aceleração é nula,
Portanto, a velocidade é uma constante. Legal? Um conceitozinho cinemático. Então, lá, as únicas forças que atuam sobre os patinadores são suas forças internas. Então, é esse caso aqui. A velocidade do centro de massa é uma constante. Se originalmente ela era zero, continua sendo zero. Então, eles puxam. A hora que eles se encontrarem, em que posição eles vão estar? O centro de massa ou se move com velocidade constante ou está parado. Então, a hora que eles se encontrarem, o centro de massa de duas coisas juntas, né, é o lugar das coisas juntas. Ou seja, os patinadores vão se encontrar no centro de massa do sistema. Então, eles vão se encontrar na posição XCM, igual de novo, 80 vezes 0, mais 60 vezes 12, sobre 80 mais 60. Isso dá 720 por 140, aproximadamente 5,1 metros. Isso quer dizer que os patinadores vão se encontrar, né, um pouco desenterrei minha vara de pescar, vão se encontrar uma posição um pouco antes do ponto médio das duas, do ponto médio dos dois patinadores. Alguém não entendeu? Por enquanto está tudo muito fácil, né? Uma dimensão, duas partículas. Nós vamos começar a melhorar um pouco o nosso tratamento. Primeiro passo no sentido de melhorar é ver o que acontece quando você tem não uma nem duas, N partículas. Disso que a gente trata agora, tá? Então, generalização para o sistema de N partículas. N partículas. Mas, por enquanto, ainda em uma dimensão. Então, você tem partícula 1, partícula 2, partícula N. Sobre 1, atua F1 externa e a soma de todas as outras. Por exemplo, aqui está F12, aqui está F1N, assim por diante. Então, vamos escrever as equações para esse sistema de partículas. M1, d quadrado x1 dt2, igual a força em 1 devido a 2, mais a força em 1 devido a 3, mais etc. A força em 1 devido a n, mais a força F1 externa. Tá? Eu não vou escrever todos, né? M2, d quadrado, mn, d quadrado xn sobre dt quadrado, igual Fn devido a 1, mais Fn devido a 2, mais etc., mais Fn externa. Agora, a gente sabe que vale a terceira lei de Newton par a par, né? Aqui, na segunda equação, aparece força em 2 devido a 1, que cancela com essa. Na última equação aparece Fn em 1, que cancela com essa. Ou seja, as somas internas, todas, cancelam-se aos pares, né? F internas cancelam-se aos pares. Quem sobra? A força externa. Então, mais uma vez, eu já vou escrever as massas dentro do parênteses aqui, mais m2x2, mais mnxn. O que é isso? O que é isso? Soma das forças externas. Somatória das forças externas. E a exemplo do que fizemos em duas dimensões, o centro de massa de N partículas é definido como M1x1 mais etc. mais MNxN sobre M, onde M é a soma das massas do sistema. Então, isso está aqui dentro. Então, isso é Emão vezes M.
Portanto, eu posso escrever que a somatória das forças externas é, de novo, a massa total do sistema multiplicado pela aceleração do centro de massa. E, de novo, se a soma das forças externas for nula, então ACM é zero ou VCM é uma constante. Vale o mesmo resultado para N partículas. A gente espera, e vamos ver em seguida, que deva valer também para o caso tridimensional, que é o que nós imediatamente passamos a fazer. Generalização para o caso tridimensional. Então, você tem N partículas. Aqui está o centro de massa do sistema de partículas em relação a uma origem que eu escolhi. Aqui está, então, RCM, vetor de posição do centro de massa. É um ponto é caracterizado por um vetor de posição, 3 componentes. RCM é XCMI mais YCMJ mais ZCMK. O vetor de posição nas coordenadas cartesianas pode ser escrito assim. E o vetor de qualquer partícula I, a partícula I aqui, né, o vetor de posição RI dela, é simplesmente XII mais YIJ mais ZIK. Agora, o que é XCM que nós já aprendemos? Coordenada X de um sistema de partículas é um caso unidimensional. X é um caso unidimensional. Então é M1x1 mais etc. mais MNxN sobre a massa total M. Como sempre, a massa total é a somatória de todas as massas do sistema. Tá bom? Isso é XM. O que é YM? YCM. A mesma coisa, só trocando X por Y. M1Y1 mais M não sei o quê. MN, YN sobre M e idem ZCM. Então agora eu vou pegar isso e levar aqui. Isso aqui é somatória de MI e YI, né? A somatória de MI vai aparecer em todos, então eu posso escrever daqui de cima, eu posso escrever que o vetor de posição do centro de massa é simplesmente 1 sobre M, somatória. O que é MI, YI vezes J? É a componente Y do vetor RI. MI, XI vezes I, componente X, componente Z. Então, o centro de massa simplesmente vale somatória de MI, RI. Assim é que se define o centro de massa de um sistema de N partículas em 3 dimensões. Agora, mesma coisa, escrever a equação de movimento para cada uma delas. Eu vou escrever, né? Eu vou escrever M1, agora em vez de X é R. M1D2, isso aí o que é? Somatória, né? F e 1 devido a 2 mais não sei o que, F e 1 devido a N mais F1 externa. Escrevo para N e somo isso de novo. Na hora que eu somar, essas forças internas se cancelam e eu simplesmente vou ter d quadrado dt quadrado da somatória de MI e RI igual somatória das forças externas. Isto é MCM. De novo, então, d quadrado dt quadrado de MRCM igual a soma das forças externas. E eu recobro de novo o já cansado teorema do centro de massa. A soma das forças externas que agem sobre o sistema
é a massa vezes a aceleração vetorial do centro de massa. E, de novo, se a soma das forças externas for nula, a aceleração do centro de massa é zero ou a velocidade do centro de massa é uma constante. Então, seja qual for o tamanho do sistema, ele cumpre essa relação. De novo, o centro de massa é um ponto do sistema, né? É um ponto, ele não precisa pertencer ao sistema necessariamente. O centro de massa é um ponto que responde à ação de uma força externa como se concentrasse toda a massa do sistema. Agora, acho que vem dois slides interessantes. Olha, aí são três situações que cobrem essencialmente o mesmo conceito, né? Primeiro, um atirador de faca lança uma faca, a faca no ar roda sobre si mesma, né? E, enfim, atinge o objetivo lá. Que forças externas atuam sobre a faca durante o voo? Somente a gravidade. Eu estou desprezando a resistência do ar. Então a faca é um projétil, não é? Não é igualzinho um projétil? Sobre um projétil atua só a força da gravidade. Que trajetória um projétil descrevia? Que trajetória o projétil descrevia? Uma trajetória parabólica. Então, o centro de massa da faca descreve essa trajetória, embora a faca em si faça um movimento difícil de quantificar. Mesma situação, a hora que você atira uma moeda para cima. Atira a moeda aqui e pega aqui. Durante o voo, a moeda roda sobre si mesma, se torce durante o movimento, mas você joga aqui, pega aqui. Sobre a moeda atua também apenas a força de gravidade. Durante o voo, a força de gravidade atua sobre a moeda, como se a moeda concentrasse a massa no CM. Então, o movimento do centro de massa da moeda é também esta parábola. E aqui, finalmente, um submarino dispara uma bomba. Antes de explodir, nós já estamos cansados de saber. A trajetória é parabólica pelas mesmas razões daqui e daqui. Quando a bomba explode, cada fragmento aponta para uma direção. Mas o centro de massa da bomba continua sendo atuado pela força externa. Então, o centro de massa da bomba completa a trajetória inicial. O centro de massa da bomba, antes ou depois da explosão, descreve a mesma trajetória. Por quê? Porque na explosão só atuam forças internas ao sistema. Então, as forças internas não governam o centro de massa. Quem governa é a força externa, então tanto faz aqui como aqui. E agora um outro desenho, variações do mesmo tema, né? Um camarada pega um taco de beisebol pela a ponta do taco e atira o taco. Não vou jogar a vara porque vai fazer barulho à toa, né? Então, ele joga o taco. Isso aí é uma fotografia, tem marcas sobre o taco, né, que podem ser fotografadas. Isso aqui, essa trajetória maluca aqui, né, é a ponta do taco. Essa trajetória aqui, é a trajetória da outra ponta do taco. Mas o centro de massa do taco, que não fica no ponto médio porque a distribuição de massa não é igual, ele está sempre do lado do mais pesado, fica mais ou menos aqui. O centro de massa descreve esta familiar trajetória que é uma parábola. Legal? Então, acho que ficou sedimentado esse conceito. Vamos fazer uma continha boba, lidar com o centro de massa em mais de uma dimensão. É um centro de massa agora, num caso bidimensional. A situação é a seguinte, são 3 partículas caracterizadas aqui na lousa, M1 aqui, x igual a 0 igual a y, M2 aqui, x igual a 0, y igual a 3, e M3 aqui, y igual a 0, x igual a 4. As massas são 1, 2 e 4 quilogramas, respectivamente. Então, sem perda de tempo,
M1 é 1 kg. X1 igual a Y1 igual a 0. M2 igual a 2 kg. X2 igual a 0, Y2 igual a 3 em alguma unidade, e M3, 3 igual a 4 kg. X3 igual a 4, Y3 igual a 0. É trivial, escrever as equações do centro de massa como, né? RI é 1 sobre M, somatória de MI, RI. Então, XCM, o que é? M1 vezes X1, 0. M2 vezes X2, 0. M3 vezes X3, 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4. 4 vezes 4. A coordenada de M3 é 4. 1, 2, 3, 4. Certo? 4. Então, sobre M1 mais M2 mais M3, 7. 16 sétimos dá mais ou menos 2,3 metros. Certo? O YCM, o que é? M1, Y1, 0. M2, Y2, 6. Mais M3, Y3, 0. Sobre 7, isso aqui dá aproximadamente 0,9 metros. Então, o centro de massa desse sistema está mais ou menos aqui. Tá bom? Aplicação pura e simples do cálculo vetorial de um centro de massa. Agora, a coisa começa a complicar um pouco, porque até agora nós enumeramos as partículas, né? 1, 2, N. Se tiver 1 milhão, eu faço uma soma de 1 milhão de termos. Mas e se agora eu pegar um corpo contínuo como esta vara? Essa vara é um sistema de partículas compostas de 1 zilhão de partículas que eu não posso mais enumerar. 1, 2, 3, N. Então nós vamos ter que aprender como lidar com o centro de massa para sistemas assim. Sistemas que a gente não pode enumerar. Vou usar aqui mesmo corpos contínuos. E eu vou supô-los uniformes. Um corpo é uniforme quando a sua distribuição de massa não muda, não é? Não muda. Então, eu vou imaginar simbolicamente aqui um corpo, está aparecendo um volume, e dentro desse volume eu pego uma massinha infinitesimal, um dm aqui. Essa massinha infinitesimal está localizada por um vetor de posição r dela, em relação a uma origem. É uma massinha que eu peguei dentro do meu sistema, né? Como é que a gente aprendeu que era o XCM de um sistema? Era 1 sobre M, somatória de MI, XI. Certo? O que a gente aprendeu do YCM? 1 sobre M do ZCM. 1 sobre M, somatória de MI, YI, somatória de MI, ZI. Então, eu tinha que pegar cada massinha e multiplicar pela sua coordenada correspondente. No caso contínuo, o que essa soma vira? Vira uma integral. O XCM passa a ser 1 sobre M, no lugar da soma, integral de x dm. Aqui, 1 sobre M, integral de y dm, e aqui, 1 sobre M, integral de z dm. Nós estamos falando do dm, e eu fiz aqui um gráfico simbólico. Essa massa dm pode estar num fio, numa superfície ou num volume. Fio,
com massa, uma superfície com massa ou um volume com massa. Então, para cada caso, nós vamos ter que definir o que é ODM. Para isso, a gente define a densidade linear de massa, que eu vou chamar de lambda, que é a seguinte: lambda é a massinha contida num comprimentinho. A massa elementar contida num comprimento elementar. Você pega um pedacinho do fio, divide dm por dl e tem a densidade superficial de massa. Né? Então, ela obviamente a unidade dela é metro por quilograma. E eu escrevo então daqui que dm, a massa que aparece aqui, né, é lambda dl. Vou continuar aqui definindo a densidade superficial de massa sigma. Densidade superficial de massa. Por analogia, ela é definida como a massinha, massa elementar contida numa área elementar. A unidade dela é metro por quilograma por metro quadrado. E eu tiro daqui que dm é sigma dA. Finalmente, ρ, que é a densidade volumétrica de massa, definida da mesma maneira como a massa contida num pequeno volume. Aqui é quilograma por metro cúbico. Então, dm é ρ dV. dm é ρ dV. Bom, então como ficam essas expressões aqui? Eu vou pegar o caso do volume, e escrever dm é ρ dV. É ρ dV. Mas o que é? Ρ é a densidade volumétrica de massa contida num elementinho. Se o corpo é uniforme, né, o meu dm eu posso escrever como a densidade do elementinho é igual à densidade do corpo total se ele for uniforme. A massa está igualmente distribuída. Então, no lugar de ρ, eu posso simplesmente escrever a massa do sistema pelo volume do sistema. Isso no lugar de ρ dV. Portanto, aquela expressão, por exemplo, portanto, o xcm, o que é? 1 sobre m integral de x dm, no lugar de dm eu escrevo m sobre v dv, isso dá 1 sobre v integral de x dv. Idem, ycm é 1 sobre v integral de y dv, e zcm é 1 sobre v integral de z dV. Essas integrais, né? Essas integrais são triplas. Uma integral tripla, que deve, a princípio, espantar um pouco a gente. Mas, daqui a pouco, sim. Ali seria quilograma por metro? Seria na densidade linear? Com certeza. Desculpe. Obrigado de você ter chamado a atenção. Quilograma por metro. M, eu troquei a ordem do quociente aqui. Obrigado. Então, em geral, essas integrais são triplas, que parecem complicadas de fazer. Mas, principalmente daqui a pouco, quando a gente aprender simetria, né, nós vamos ver que quase nunca nós vamos precisar fazer uma integral tripla dessa. Usando o conceito de simetria e raciocinando um pouco, nós vamos fazer poucas integrais e quase sempre integrais em uma dimensão. Quando a gente vai ganhando experiência, e isso aí é um eufemismo para dizer que a gente está ficando velho, então quando a gente vai ganhando experiência, qualquer coisa remete a gente a uma historinha. Numa prova de cálculo
de um curso de cálculo de uma faculdade, de uma universidade co-irmã nossa, caiu um exercício de cálculo para o sujeito achar, né, caiu uma integral tripla lá, dv, e o resultado devia ser um volume, tipo A vezes B vezes C, 3 dimensões lineares. E aí, então, durante a prova, esse aluno substituía as coisas, trocava os extremos, não sei o quê, fez as contas, achou V igual a menos ABC. Aí ele parou e pensou, tem algo errado aí. Menos ABC. Começou de novo. Desde o começo, substitui, calcula, não sei o quê. Mesmo resultado, menos ABC. A prova estava chegando ao final. Então ele fez um asterisco de chamada assim, e no pé da página ele pôs OBS. Trata-se de um buraco. Volume negativo. O volume negativo é buraco. Então, não sei se é verdade, acho que é gozação. Está aí, centro de massa e simetrias. Aqui está a chave, né? Aqui está a chave que faz com que a gente não precise calcular sempre uma integral tripla. Então, quando um corpo tiver ou um centro de simetria, ou uma linha de simetria, ou um plano de simetria, o centro de massa tem que estar aí. O centro de massa está em algum elemento de simetria que o corpo tiver. Por exemplo, a circunferência tem um centro de simetria. O centro de massa de um anel circular está no centro do anel. Acho que ninguém objeta isso, né? E é meio óbvio. Por quê? Para cada ponto que eu escolher no anel, existe um simétrico aqui que faz com que o centro de massa caia no meio. Você lembra do x1 mais x2? Você lembra disso? Né? Pontos simétricos, o centro de massa está equidistante dos dois. Então, completando o anel, cada elemento tem um simétrico, o centro de massa só pode estar aqui. Isso aqui é um triângulo, né? Um triângulo. Cada reta que vai de um vértice ao centro do lado oposto se chama mediana. O centro de massa de um triângulo está no encontro das 3 medianas. Então, se vocês se lembram da geometria, esse centro de massa está a 1/3 dessa altura. Se isso aqui for H, o centro de massa está H sobre 3. E a caixa de presente lá também, o centro de massa da caixa, se ela for uniforme, o centro de massa da caixa está no centro geométrico dela. Porque aqui é que se encontram os 3 planos de simetria. Uma coisa interessante sobre o centro de massa, então, baseado nisso, é que o centro de massa de um corpo, ou de um sistema, não precisa pertencer ao corpo. A gente vai na padaria e compra um donut. Certo? Onde está o centro de massa do donut? Você não acabou de acreditar em simetria? Onde está o centro de massa do donut? No buraco. Centro de massa do donut está aqui, ó. Um sapato de cavalo, vulgo ferradura, né? Essa figura tem um plano de simetria aqui, né? Então o centro de massa está nesse eixo, só que fora da ferradura. O centro de massa provavelmente está aqui.